Opa, tudo bom? Aqui é o Marcelo Pinheiro do blog Contador Empreendedor e de vários outros projetos na internet. Esse é o nosso segundo podcast da série Mindset Empreendedor. Descubra como mudar sua mentalidade. Eu resolvi criar essa série justamente porque muitas pessoas são muito acomodadas com o padrão comportamental que a sociedade impõe. Essas pessoas geralmente elas seguem esse fluxo, né, que o Flávio Augusto, que é um dos meus mentores que eu sigo, ele costuma dizer, chamar de boiada. As pessoas seguem muito a boiada, seguem muito o fluxo, sem se questionar, sem se perguntar o que está acontecendo, o porquê que você tem levado a vida dessa forma. Enfim, existem diversos questionamentos que você mesmo pode fazer da sua vida, tá? No podcast anterior eu falei sobre visão, especificamente sobre você ter uma visão clara na sua vida e consequentemente nos seus negócios, tá? Geralmente as pessoas querem confundir muito assim a questão de negócio e vida pessoal. Eu participo do lado, aliás, a minha opinião é do lado das pessoas que acreditam que você pode ter o trabalho que realmente nem se pareça trabalho, tá? Que é mais um hobby, que você consegue aí ter uma boa qualidade de vida trabalhando num projeto, trabalhando numa coisa que realmente lhe dê prazer. E não ficar trabalhando 8 horas pelo final do mês você ter uma quantia X de dinheiro, tá? Mas você trabalhar realmente com propósito, ter um projeto no qual defender, tá? Essa é a minha visão, é isso que eu defendo. E é isso que eu estou tentando passar para você aqui nesses podcasts, tá? Nesse segundo podcast nós vamos falar sobre foco, tá? A única coisa que você precisa ter nos seus projetos, na sua vida é foco, tá? Vai existir diversos ladrões, diversas pessoas, diversas oportunidades que vão querer tirar o seu foco, tirar a sua concentração no seu projeto. Mas se você conseguir ter foco, não perder a sua linha de raciocínio, as chances são que o seu sucesso será muito, muito mais rápido do que você imagina, tá? Eu, por muito tempo, eu perdi muito concentração, tinha muita falta de foco nos projetos. E com isso eu acabava meio que não deslanchando no meu projeto principal, que é o Contador Empreendedor. É o qual eu amo de falar. É esse assunto sobre empreendedorismo que eu tenho realmente tesão para falar desse assunto, tá? Então, você precisa ter foco, tá? Marcelo, o que é ter foco, né? O Paulo Vieira, costumo também falar muito do Paulo Vieira, que eu tenho ele como mentor, tá? Fiz alguns treinamentos com ele e realmente é sensacional esse cara. Se você tiver a oportunidade de conhecer, depois procure aí Paulo Vieira, que você vai se encantar com o conteúdo dele, tá? Ele é coach, só para você ter uma ideia. Bom, num dos treinamentos dele eu aprendi que para ter foco, você tem três tipos de foco, tá? Geralmente as outras metodologias ensinam somente um foco, mas ele ensina três tipos de foco, que é o foco visionário, foco comportamental e o foco consistente, tá? No foco visionário, nós já falamos no primeiro podcast sobre a visão clara que você deve ter sobre a sua vida, sobre os seus negócios, tá? No foco comportamental é justamente o que eu quero falar hoje, é você ter um comportamento adequado e direcionado para essa visão, para a visão que você pintou lá no seu quadro mental. Imagina que a sua visão é criar um negócio, de fato. Agora você vai se comportar, ter um foco comportamental de acordo com essa visão. Vai encontrar as ferramentas necessárias e vai agir em direção a esse objetivo, a essa visão, tá? Então é isso que você precisa ter, foco comportamental para alcançar os seus objetivos. Vou dar um exemplo para ficar mais claro para você. Imagina que você definiu o que quer. Vamos pegar o gancho do podcast anterior, falar sobre finanças pessoais, tá? Quer criar um projeto online sobre finanças pessoais. E você desenhou toda a sua estratégia, todo o seu quadro mental, a sua visão de como que você quer aquele projeto. Agora você vai para o foco comportamental. Quais são as ferramentas que eu preciso para concretizar esse projeto, tá? Você vai tomar uma ação. Quais são as ferramentas que eu preciso para concretizar esse projeto? Quais são as pessoas que eu preciso me conectar para esse projeto deslanchar de fato ou sair do papel? Quais são as estratégias que eu preciso utilizar para esse projeto dar certo? Enfim, você vai se comportar de acordo com aquela visão, tá? Você vai se comportar de acordo com aquela visão
para que ela de fato se realize e deixe de ser uma ideia, tá? Tem um amigo meu, Jordano Narada, que fala o seguinte, uma frase fantástica, que toda ideia é semente de realidade. Ou seja, não despreze as suas ideias, tá? Toda ideia, vou falar novamente, toda ideia é semente de realidade. Ou seja, se você tem uma ideia, pode colocar em prática porque ela se tornará realidade. Tudo bem? Então vamos aqui. Talvez uma das características mais importantes que você deve aprender com foco é saber dizer não, tá? Isso é muito difícil, foi difícil para mim. Eu sempre gosto de ajudar as pessoas e sempre que uma pessoa chegava para mim pedindo alguma ajuda, eu iria ajudar. E isso não é ruim, tá? Mas também não é bom. Isso acaba tirando o seu foco da sua atividade, das suas tarefas e você não consegue realizar grandes coisas, tá? Então é importante que você saiba dizer não e também não negocie o seu tempo, tá? Isso é muito importante, não negociar o seu tempo. Talvez você um dia tenha que escolher entre a balada e o seu sonho, entre os seus amigos e o seu sonho, entre aquela viagem que você tanto deseja e o seu sonho. Então, para realizar grandes projetos, grandes coisas, você vai ter que escolher. Então, você tem que ter foco total, tá? Não adianta você fazer seus projetos na superficialidade. Você tem que ter uma imersão total sobre o seu projeto para que de fato ele aconteça, tá? Eu já caí muito assim nessa superficialidade, eu não quero que você também caia, tá? Eu já caí diversas e diversas vezes, passei, acredito que mais de 2 anos sem um rumo, sem a falta de foco, mas agora eu descobri que realmente quando você tem foco, tá? Quando você tem foco na sua vida, as coisas começam a acontecer. E é isso que eu desejo para você nesse podcast aqui. Resumindo toda essa mensagem, você precisa ter foco, tá? Você precisa ter foco tanto na sua visão, tá? Você tem que saber onde quer chegar, isso eu falei no podcast anterior. Você precisa ter foco comportamental, tá? Que é isso que eu estou falando, é ter ações direcionadas para esse objetivo que você quer alcançar. E o terceiro é foco consistente, que eu vou falar nos próximos podcasts, tá? Para lhe deixar com desejo de quero mais. Tudo bem? Então é isso. Espero sinceramente que você tenha gostado, esteja gostando dessa série de podcasts. É uma forma que eu encontrei de transmitir também o meu conteúdo, não só escrito, mas também através de áudio, porque geralmente você está no ônibus, ou você está no carro, indo para a faculdade, ou você está na academia, enfim, existem diversos locais, ou uma atividade que você está fazendo operacional, que não precisa utilizar muita mente, e você pode escutar podcast. E essa é uma forma muito boa de transmitir conteúdo, é a forma que eu encontrei também para transmitir o meu conhecimento para você, tá? E ajudar a mudar a sua mentalidade. Tudo bem? Então, muito obrigado por você ter me ouvido até aqui. Eu vou te dar um e-book, tá? Se você ainda não baixou, eu falei isso no primeiro podcast, eu vou te dar um e-book de presente. Basta você acessar o link que tem na descrição desse vídeo, se você está no YouTube. Se você está no SoundCloud, basta você acessar materiais.contadorempreendedor.com.br que você vai encontrar esse material. Tudo bem? Então é isso. Se você ainda não está inscrito no meu canal no YouTube, basta acessar, clicar aqui em se inscrever para receber as próximas novidades. Então é isso. Um abraço e até o próximo podcast.